Imagine por um momento que você pudesse apagar todas as linhas de código, todos os parafusos, todas as vigas de aço e todas as fórmulas de cálculo da face da Terra. O que sobraria? O que restaria da humanidade se retirássemos a nossa capacidade de moldar o ambiente ao nosso redor? Voltamos ao estado de fragilidade total. A engenharia não é apenas uma profissão ou uma disciplina acadêmica. Ela é a manifestação física da vontade humana de não aceitar as limitações do mundo natural. Desde o primeiro ancestral que percebeu que uma pedra lascada de certa forma poderia cortar carne com mais eficiência, até o engenheiro aeroespacial que hoje, em 2026, monitora sistemas autônomos em Marte, a jornada é uma só, a busca pela eficiência máxima. Neste vídeo, vamos mergulhar na história mais épica já escrita, não por escritores, mas por construtores. Vamos percorrer os séculos para entender como a engenharia nos tirou das cavernas e nos colocou no limiar da inteligência artificial plena e da colonização interplanetária. Antes de darmos partida nesse motor histórico, eu preciso da sua energia. Se você é um entusiasta da tecnologia, um estudante de exatas, ou simplesmente alguém curioso sobre como o mundo funciona, este canal é o seu lugar. Já deixa o seu like agora mesmo. Isso é o combustível que nos permite produzir conteúdos profundos como este. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de se inscrever. Aqui, nós não apenas assistimos à história, nós analisamos a estrutura por trás dela. Podemos começar? A palavra engenharia tem raízes latinas em ingênio, que remete a talento, invenção e qualidade inata. No entanto, muito antes do latim existir, a engenharia já era a língua franca da sobrevivência. A transição do nomadismo para o sedentarismo foi o primeiro grande projeto de engenharia da humanidade. No crescente fértil, entre os rios Tigre e Eufrates, o homem deixou de ser um coletor para se tornar um gestor de recursos. A engenharia hidráulica nasceu ali, com canais de irrigação que domavam as cheias e garantiam alimento. Sem o cálculo rudimentar da vazão de água, a civilização teria morrido na infância. Avançamos para o Egito Antigo, onde encontramos o primeiro nome individualizado da história da engenharia, Imhotep. Ele projetou a pirâmide de degraus para o faraó Djoser. Naquela época, a engenharia e a espiritualidade estavam unidas. Construir algo que desafiasse a eternidade exigia um domínio de logística e física que ainda hoje nos assombra. Eles não tinham computadores, mas tinham uma compreensão intuitiva de geometria e resistência dos materiais. Mas o verdadeiro salto em escala veio com os romanos. Os engenheiros romanos eram pragmáticos. Eles inventaram o concreto, uma mistura de cinzas vulcânicas que permitia construções subaquáticas e estruturas curvas como o Panteão. Eles criaram o arco, uma inovação que permitiu que pontes e aquedutos suportassem cargas imensas com menos material. A engenharia romana era a ferramenta de um império, estradas retas para as legiões e água corrente para a higiene. Quando o Império Romano caiu, muito desse conhecimento técnico foi perdido na Idade Média. Um período em que a engenharia se concentrou em catedrais góticas e castelos, elevando o espírito humano através da engenharia estrutural de contrafortes e vitrais. Você já se perguntou em que momento exato o mestre de obras ou artesão se transformou no engenheiro moderno que conhecemos? Durante séculos, a engenharia era um segredo militar, guardado por aqueles que sabiam derrubar muros ou construir catapultas. Mas houve um ponto de ruptura, um momento em que a ciência e a técnica se uniram para explodir as fronteiras do que era possível. Esse momento mudou tudo, e as consequências dessa mudança ainda vibram no seu smartphone hoje. Vamos descobrir como a força do vapor deu início a essa revolução. O século XVIII marcou o divórcio definitivo entre a engenharia militar e a engenharia civil. Com a criação da École des Ponts et Chaussées na França, a engenharia tornou-se uma disciplina formal. Mas o grande estupim foi a Revolução Industrial na Inglaterra. James Watt, ao aperfeiçoar a máquina a vapor de Newcomen, não estava apenas criando o motor. Ele estava criando a engenharia mecânica. O vapor permitiu que a humanidade se libertasse da dependência dos ventos, das marés e da força muscular. Imagine o impacto disso. Fábricas que podiam funcionar 24 horas por dia, trens que cruzavam continentes em dias em vez de meses. Engenheiros como Isambard e Kingdom Brunel tornaram-se as estrelas da época, projetando navios gigantescos de ferro e túneis sob rios. A engenharia desta era feita de ferro fundido, carvão e suor. Era uma disciplina de grandes estruturas.
O aço começou a substituir o ferro, permitindo arranha-céus. A Torre Eiffel, em 1889, foi o grito de vitória dessa era, uma estrutura de treliças que provou que o cálculo matemático poderia erguer o homem acima das nuvens. A engenharia mecânica e civil moldaram a paisagem urbana que vemos hoje, criando a base da infraestrutura moderna. Enquanto as máquinas a vapor rugiam, uma nova forma de engenharia começava a circular silenciosamente pelos fios. A engenharia elétrica foi a segunda grande onda. Thomas Edison, Nikola Tesla e George Westinghouse transformaram o mundo em um circuito. A eletricidade não era apenas luz, era informação e transmissão de força à distância. A engenharia elétrica permitiu que a energia fosse gerada em uma represa remota e consumida em uma lâmpada no centro da cidade. Ao mesmo tempo, a engenharia química emergia da alquimia para a ciência rigorosa. O processo Haber-Bosch, que permitiu a fixação de nitrogênio para fertilizantes, é creditado por sustentar o crescimento populacional de bilhões de pessoas, mas também por criar explosivos em escala industrial. A engenharia tornou-se uma faca de dois gumes. Nas duas grandes guerras mundiais, vimos o nascimento da engenharia aeronáutica, com os irmãos Wright, posteriormente, o desenvolvimento de motores a jato. E, no ponto mais sombrio e brilhante desse período, a engenharia nuclear em Los Alamos mostrou que o homem tinha aprendido a manipular o núcleo do átomo. A engenharia não era mais apenas sobre mover massas, era sobre manipular a energia fundamental da matéria. Após a Segunda Guerra Mundial, o foco da engenharia mudou de escala. Saímos do macro para o micro. A invenção do transistor no Bell Labs em 1947 é, sem dúvida, o marco inicial da engenharia de computação moderna. O silício tornou-se o novo aço. A engenharia começou a lidar com a abstração, o software. Agora, projetávamos sistemas lógicos tão complexos quanto pontes. Enquanto isso, a Guerra Fria impulsionava a engenharia aeroespacial a patamares inimagináveis. O projeto Apollo não foi apenas uma missão de exploração, foi o maior triunfo da engenharia de sistemas da história. Milhares de empresas, milhões de peças e um nível de precisão onde o erro de 1 milímetro em uma trajetória significava a morte no vácuo. A engenharia nos deu os satélites, que por sua vez nos deram o GPS e as comunicações globais. No final do século XX, a internet, uma vasta rede de engenharia de protocolos e infraestrutura física de fibra óptica, conectou o cérebro humano em uma rede global. O engenheiro deixou de ser o homem do capacete na obra para ser também o programador no terminal. Com a chegada do século XXI, a engenharia enfrentou seu maior desafio, o limite do planeta. A engenharia ambiental e de energias renováveis deixou de ser um tópico secundário para se tornar o núcleo da profissão. A busca por baterias mais eficientes, painéis solares com maior taxa de conversão e turbinas eólicas gigantescas tornou-se a nova corrida para a Lua. A engenharia de materiais avançou com o grafeno e os nanomateriais, permitindo criar substâncias mais fortes que o aço e mais leves que o plástico. Simultaneamente, a engenharia se fundiu com a biologia. A bioengenharia e a engenharia genética começaram a tratar o DNA como um código a ser otimizado. Próteses robóticas com feedback sensorial e interface cérebro-computador mostraram que a engenharia estava eliminando a barreira entre o biológico e o sintético. Começamos a projetar vacinas em tempo recorde usando engenharia biomédica e a imprimir tecidos humanos em 3D. A engenharia tornou-se a guardiã da vida e da saúde, expandindo as capacidades do corpo humano. E aqui estamos, em 2026. A engenharia hoje não é apenas assistida por computadores. Ela é, em muitos aspectos, conduzida pela inteligência artificial. Entramos na era do design generativo. Um engenheiro civil hoje não desenha mais cada viga de um estádio. Ele insere os parâmetros de carga, orçamento e vento em uma inteligência artificial, que gera milhares de opções otimizadas que economizam 30% de material sem perder a segurança. Além disso, 2026 é o ano da maturidade dos gêmeos digitais. Cidades inteiras, como Singapura ou os novos distritos inteligentes em Dubai, possuem cópias digitais exatas que simulam o tráfego, o consumo de energia e o desgaste estrutural em tempo real, prevendo problemas antes que aconteçam. A engenharia de computação está atravessando o limiar para a computação quântica, prometendo resolver em segundos problemas de ciência dos materiais que impediriam nossa evolução por décadas.
Na fronteira espacial, as missões tripuladas a Marte e as bases lunares permanentes estão sendo construídas com manufatura aditiva, impressão 3D com solo lunar. A engenharia em 2026 é uma dança entre o físico e o virtual, onde a inteligência artificial é a parceira de criação do engenheiro. Mas, diante de tamanha evolução, surge um dilema que ecoa em todos os escritórios de design e canteiros de obras do mundo. Se a inteligência artificial pode calcular, projetar e até otimizar estruturas melhor do que qualquer ser humano, o que resta para o engenheiro de carne e osso? Estaremos nós projetando nossa própria obsolescência, ou estamos prestes a entrar em uma era onde a criatividade humana será finalmente liberta dos cálculos repetitivos? A resposta a isso define o futuro da nossa espécie. Olhando para trás, desde as pirâmides até os algoritmos quânticos de hoje, percebemos que a engenharia sempre foi sobre uma única coisa: responsabilidade. Cada ponte construída é um pacto de confiança entre o engenheiro e a sociedade. No século XXI, em 2026, esse pacto é mais complexo. A engenharia não trata mais apenas de como construir, mas de por que construir e qual o impacto ético disso. A evolução da engenharia nos trouxe conforto, saúde e conectividade, mas também nos trouxe desafios climáticos e dilemas éticos sobre a automação. O engenheiro do futuro não será apenas um mestre em matemática, mas um filósofo da técnica. Ele precisará garantir que a tecnologia sirva à humanidade, e não o contrário. A engenharia é a ferramenta definitiva para resolver os problemas que nós mesmos criamos. É a arte de aplicar a ciência para melhorar a condição humana, respeitando os limites do nosso ecossistema. O que construirmos daqui para frente definirá se 2026 será lembrado como o início de uma utopia tecnológica ou apenas mais um degrau em uma escada sem fim. Essa jornada pela evolução da engenharia termina aqui, mas a construção do conhecimento nunca para. Se você achou fascinante como passamos do vapor para a inteligência artificial quântica, deixe seu comentário abaixo. Qual área da engenharia você acha que terá o maior impacto no mundo nos próximos 10 anos? Eu leio todos os comentários e adoro debater essas tendências com vocês. Se este roteiro abriu sua mente, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Curta este vídeo para que ele chegue a mais estudantes e profissionais da área. Comente suas dúvidas ou sugestões de temas. E claro, compartilhe este conteúdo nos seus grupos de faculdade, de trabalho ou com aquele amigo que é apaixonado por inovação. O seu engajamento é o que mantém este canal sólido como uma obra de concreto romano. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, o futuro não é algo que acontece, é algo que se constrói. Até o próximo vídeo.